18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem. Ora, esse número é 666. Nós já estudamos no encontro passado sobre o 666, mas à medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, nós vamos aprendendo mais. Sobre Daniel 1 hoje, estudei com os irmãos aqui, e chegando em casa, algumas coisas vão abranger assim muito mais. Então a palavra de Deus, ela tem um efeito abrangente em nossa vida. É dinâmica. E ela vai sendo difusa em nossa mente. Quando se fala do número 666, certamente é o número mais intrigado do mundo religioso. E nós, adventistas, no passado nós tivemos algumas posturas em relação à interpretação disso aqui, que hoje caíram por terra. Então nós vamos ampliar o quadro aqui. Para nós entendermos o que está aqui, nós temos que entender primeiramente o contexto que está esse verso. Algumas coisas nós queremos entender, um número, mas nós não entendemos o contexto. Quando nós encontramos a expressão aqui está, ela ocorre de uma maneira significativa 3 vezes no Apocalipse. Nós podemos ver no verso 9, no finalzinho, depois que é apresentado uma besta que surge do mar, no verso 9, no finalzinho diz, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, aqueles que venceram a besta do mar. Quando nós vamos em Apocalipse capítulo 14, nós vemos ali as 3 mensagens angélicas. E no final o anjo aponta, o terceiro anjo aponta. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ou seja, aqueles que venceram a imagem da besta. Quando nós vamos no número da besta, essa expressão ela ocorre no capítulo 13 e ela ocorre também no capítulo 15. No capítulo 15 do Apocalipse, nós encontramos no verso 2 a visão como que um mar de vidro, onde está escrito o seguinte: vi como que um mar de vidro misturado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Aqui nós temos uma descrição dos 144 mil. Se nós fizermos um estudo do capítulo 15, nós vamos ter uma visão de que um grupo está como vencedores diante do trono de Deus, estão mais próximos do trono de Deus, e eles estão cantando ali o cântico de Moisés e estão cantando o cântico do Cordeiro. E quando nós olhamos o capítulo 14, nós vemos os 144 mil. Interessante que diz que eles são vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Interessante que essa expressão número do seu nome aparece também no capítulo 13. Às vezes nós queremos entender só o número, mas nós não entendemos o nome da besta. Então é o número do nome da besta. Como é também o sinal do nome da besta. Quando nós olhamos Apocalipse 14, e nós vemos a terceira mensagem angélica a partir do verso 9, mas nós queremos ler aqui, é o finalzinho do verso 11. Diz que os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, é a marca do nome da besta e é o número do nome da besta. Então, nós temos que entender, primeiramente, o nome da besta, para nós entendermos depois o número da besta. E às vezes nós queremos o contrário, nós queremos entender só o número, mas nós não entendemos o nome da besta.
E assim o Apocalipse ele vai ficando mais dinâmico para nós, e ele vai ficando assim mais interessante. Mas quando nós olhamos o capítulo 13, e nós olhamos a partir do verso, capítulo 13, a partir do verso 11, nós olhamos que uma outra besta surge em cena. E esta outra besta, ela, a partir do verso 11, ela emerge da terra. Então, no capítulo 11 até o verso 10 é apresentado a perseverança e a fidelidade dos santos. E a partir dos versos 11 até os versos 18 é apresentado a fidelidade daqueles que vencem a besta que surge da terra. E vencendo a besta que surge da terra, são vencedores também da imagem da besta, porque é através da besta da terra que vai surgir a imagem da besta. Está ficando claro? Repete de novo, por favor. Então veja bem, é através da besta que surge da terra que surgirá a imagem da besta. Através dos Estados Estados Unidos. Unidos. É a imagem da besta. E então aqueles que são descritos como os calculadores do nome e do número da besta são aqueles que enfrentarão a besta e a sua imagem. Então, quando nós olhamos o capítulo 13, nós vemos uma besta, e esta besta, ela tem uma semelhança de cordeiro. Ela tem uma aparência boa. E é interessante que ela apresenta, tendo a semelhança, parecendo cordeiro, mas ela falava como dragão. Essa fala do dragão é a igreja, a professa igreja cristã que surgiu da Reforma, que tem uma semelhança com o cordeiro, mas a sua fala é a fala do dragão. O que está envolvido aqui é no sentido de que a nação norte-americana ela vai desmentir os atos de liberdade de consciência que ela tanto pregou e ensinou para o mundo. Vai impor os seus dogmas para o mundo. Então é a fala do dragão. Mas nós precisamos entender aqui a fala do dragão também de uma outra maneira. E aí nós voltamos àquilo que nós estávamos analisando anteriormente. A primeira sessão espírita no Éden e a última sessão espírita vai acontecer no nosso mundo. E quando nós olhamos Apocalipse, capítulo 13, nós temos que ver aqui que esse cordeiro, ou essa aparência de cordeiro, melhor dizendo, tem a fala do dragão. É interessante que uma serpente, que tinha uma das aparências mais lindas do Éden, voando, segundo o livro Patriarcas e Profetas, tinha asas, e ali foi um instrumento, um animal, que um anjo que se rebelou contra Deus escolheu a serpente para falar através da serpente. E Eva, ela ficou seduzida com o poder sobrenatural. Começa a entender? Então, quando nós olhamos o nosso mundo, olha, o nosso mundo ele passa por algumas transformações. A primeira grande transformação que nós podemos dizer que o nosso mundo enfrentou foi a Revolução Industrial. E algumas coisas nós colhemos até hoje. Um arroz polido, cereal aí, polido, né? E o que é bom, isso veio com a Revolução Industrial, com as máquinas. E as máquinas, elas começaram a facilitar a vida do homem. Mas atrapalhado do jeito. Atrapalhado do jeito, né? E aí nós temos hoje, né, até micro-ondas, temos muitas coisas, né, tecnologia, computador. E é interessante que a máquina, ela trouxe algumas complicações para o ser humano. Então nós estamos vivendo hoje na revolução da tecnologia. Eu me lembro que em 81 eu estava no ENA, o meu pai mandou um dinheiro para lá, tinha que ser para o Telex, e aquilo caía lá em Palmares a 50, 40 quilômetros, e às vezes chegava no Telex, colocava na conta errada, tinha que ir lá conversar com o banco, e às vezes depois
falar um pouquinho diferente do que era para falar, e demorar um tempo, né, do que era a coisa, né? Hoje, no celular você faz uma transferência, né? Assim, ó. Né? Entendeu? O que acontece? Qual é o lado ruim disso aí, né? Então, o ser humano está lidando com máquinas. E nesses últimos dias, Satanás ele vai colocar agora uma necessidade do ser humano, que o ser humano precisa ter um contato com o sobrenatural. Com o sobrenatural. Então é o seguinte, o homem já experimentou a máquina, já experimentou o progresso, já experimentou a tecnologia. Agora, o homem precisa experimentar o sobrenatural. Deus. Começa a entender aonde virá os enganos. Então, quando se fala de um cordeiro que tem a fala do dragão, ou de aparência de um cordeiro, um animal não fala. Mas aqui fala, como também lá no Éden um animal não falava. E falou através de uma serpente. Então Satanás fala através desse animal. E quando nós olhamos aqui no capítulo 13, no verso 12, exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então é a América do Norte que trará a cura total para a ferida da besta. Aqui nós já aprendemos aqui um pouquinho mais cedo, em 1798, a primeira besta, a besta que emerge do mar, ela sofre ferida de morte. E essa ferida de morte, essa tirania, ela volta agora com a, vamos dizer assim, a restauração da ferida. E é a segunda besta que traz, vamos dizer, esta cura para a ferida mortal. E aí o verso 13 coloca o seguinte: também opera grandes sinais, que de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então virá o poder do Estado, e o Estado impondo os seus dogmas sobre a mente da humanidade, e podemos ver aqui a força do Estado. O Estado não tem a força, é a autoridade do Estado. E também nós podemos ver aqui o sobrenatural, o Espiritismo. Então, aquela cena do Éden, ela vai se tornar assim muito acentuada à medida em que o fim se aproxima. Quanto mais próximos nós estivermos do fim, mais e mais o Espiritismo vai alcançar, vamos dizer assim, o seu domínio sobre o mundo. Hoje, os filmes campeões de bilheteria, na sua maioria, retratam o Espiritismo, o sobrenatural. Muitos de nós estão falando nos filmes, pastor. O sobrenatural. Então, muitos desses filmes de hoje, tá lá. Quando você vai a uma rua, raramente você vai ter lá o nome de uma pessoa viva, sempre de mortos, homenagem aos mortos. Difícil ter, eu nunca vi de vivo. Juntando isto, a crença da imortalidade das almas do ser humano, como é pregado no meio religioso protestante, favorece o Espiritismo. Satanás, nesses últimos dias, dentro da nova ordem mundial, ele se apresenta como convertido. Como ser convertido. Nem sempre ele aparece. Mas o Espiritismo agora começa a ter uma roupagem melhor. Aquele Espiritismo no passado, que nós tínhamos medo dele, então foi criado assim, doutrinado a não ter contato com pessoas espíritas. O irmão está contando a experiência dele, né? Então foi educado assim. E eu me lembro que um senhor cedeu bondosamente a casa deles para nós morarmos. Era uma casa ruim, mas para nós que estávamos vivendo assim numa situação paupérrima,
Aquilo foi um presentão. E, pelo que eu entendo, nem sei se ele cobrou aluguel. E era espírito. Espírito. E minha mãe dizia, ele é macumbeiro. Né? E aí nós mudamos de lá, eles passaram a morar lá, e um dia eu chegando à casa deles, né? E aí o que acontece? E aí aquela senhora olhou para mim e disse, meu filho, eu estou com gripe, você quer um pouquinho para você? E eu saí correndo assim, mas daquele desespero, né? Gripe, né? Só queria um pouquinho de gripe, né? Então, parece história de desenhos, né? Mas essa é a verdade. Então, veja bem, mas nos últimos dias, irmãos, o Espiritismo vem sofrendo mutações. E ele vem sofrendo assim uma roupagem diferente, como uma benfeitoria, uma religião mais atraente para a humanidade. Então, esse campo do sobrenatural, ele vai atrair a humanidade. E a segunda besta, ela vai abraçar o espiritismo. A segunda besta é o protestantismo com uma mão, estende sobre o abismo e agarra o espiritismo. E com a outra mão, agarra o catolicismo. E assim é feita uma tríplice aliança. Espíritas, católicos e protestantes. E é neste momento que Satanás, então, ele tem, vamos dizer, a sua obra. Quando se fala descer fogo do céu, nós temos que ter aqui vários sentidos. Né? Nós estávamos conversando aqui, eu já ouvi relatos de pessoas que, pastor, desceu fogo do céu onde nós estávamos mortos. Isso é comum. Sim, sim. Elias, por que não desceu fogo do céu quando os adoradores de Baal estavam ali clamando? Deus não deixou. Porque os anjos de Deus não deixaram. Senão teria descido fogo ali. Não. Mas a expressão descer fogo do céu é a expressão que dá a ideia de aprovação de Deus. Acho que eles vão fazer 2 altares do sábado e domingo, e o diabo vai fazer o fogo descer no altar do domingo. Correto? Então, na proclamação do irmão ali, na pergunta inicial, então veja bem, é o falso revivamento. Dá a entender para o mundo de que, vamos dizer, tem bênçãos na guarda do domingo. Essa é a obra do engano. E à medida que o fim vai chegando, todos aqueles que não acolheram a verdade no coração, todos aqueles que não receberam a mensagem de Deus e acataram a orientação do Espírito Santo, e essa verdade, se ela não foi recebida no coração, vão se tornar agora alvos dos enganos de Satanás. E Deus então deixará que a operação do eu se manifeste de uma forma que até então Deus não deixou que manifestasse. Então, por um momento, o inimigo também ele é limitado no seu poder de sedução e de engano. Mas chegará um momento em que Deus deixará que esse poder ele possa exercer os mais magistrados enganos sobre a humanidade. Então, esse é o contexto de Apocalipse 13, 11 a 18. Se nós não tivermos essa visão, nós não vamos entender a questão do número da besta. Mas à medida que nós temos essa visão, e é uma visão de que a tentação ela virá com força, a força do Estado, e a tentação virá com engano. E com o engano de um anjo com 6.000 anos de experiência em seduzir e enganar, o pai da mentira. Os irmãos estão entendendo isso? Se possível, fosse enganaria até os eleitos. E, se possível, até os próprios escolhidos. Dentro desse contexto, irmãos, aí nós encontramos que, o verso 14, seduz que habitam sobre a terra. Então, a terra vai ser seduzida. Quando uma pessoa é seduzida, a razão deixa de ser o ponto que sobressai nela. E aí o que se torna? O sentimento, o desejo, o impulso, a emoção, a crença. Ela está o quê? Numa paixão, numa sedução, ela está seduzida. Então, quando Eva foi seduzida, Eva, por um momento, ela deixou ali, então, que a sua mente se acumulasse de dúvidas.
seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a Decreto de imagem. morte. Este é o decreto de morte. Quando nós olhamos a imagem da besta, esta imagem que é feita, e aí diz que a segunda besta, ela faz uma imagem e ela comunica fôlego de vida para essa imagem. Ela sopra, como Deus soprou em Adão. A gente consegue ver algumas coisas do Éden, né? Tanto a seção espírita, como a criação do homem. Aqui é a criação de uma estátua. Então, dá vida a essa estátua. Essa imagem. Imagem é uma estátua. E dentro, para que não só a imagem falasse, olha que interessante, né? Uma estátua, uma imagem que não tinha vida, recebe vida, e ela fala, e ela propõe agora que todos possam morrer, e se não adorarem aquilo Mas que essa está estátua aí simbólica, na verdade, é os Estados Unidos Sim. com poder político, Sim. né? Isso aqui é uma réplica do papado. Como o papado perseguiu no passado, a imagem da besta, quer dizer, uma semelhança, uma réplica. É a ressurreição da tirania dos 1260 anos que paralisou, mas que agora volta à vida. O protestantismo. Através do protestantismo. E aí vejam bem, diante desse quadro, como vencer a besta e a sua imagem? Como vencer os enganos? Como sobressair como vencedor? E aí o verso 18 traz a resposta para nós. Aquele... Lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não. Aqui está o quê? Tem A paciência entendimento, dos calcule. Não. Aquele que tem entendimento. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento. Calcula o número da besta. Ah, tá. Então vejam bem. Então, para calcular o número da besta, nós vamos ter que sabedoria e entendimento. Que nem Daniel teve. Quando nós olhamos os três amigos de Daniel, eles tinham sabedoria e entendimento. Daniel tinha o dom profético. Daniel teve o dom profético. Os três companheiros de Daniel tinham sabedoria e entendimento. O Espírito Santo os capacitou. E nos últimos dias, Deus capacitará o seu povo com sabedoria e entendimento. Se nós fizermos um estudo aqui sobre sabedoria e entendimento, nós temos que entender alguma coisa que vem lá do Antigo Testamento, na construção do santuário. Deus vai escolher homens para que esses homens possam ser dotados de sabedoria e entendimento e possam ser, vamos dizer, possam ser sábios para construir o santuário. Então há uma capacitação de Deus para que eles possam fazer as peças e o santuário. Quando nós olhamos sabedoria e entendimento, as duas palavras juntas, há muitas pessoas sábias, mas quando nós olhamos entendimento, significa um discernimento espiritual. Paulo vai falar em Colossenses capítulo 1, verso 9, sobre essa questão de sabedoria e entendimento. Então nós encontramos Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. E a partir do verso 9. Vamos lá. Filipenses, Colossenses. Verso 9. Por esta razão, Pode ler. por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual.
Ok? Então veja bem, irmãos. Aqui fala de entendimento espiritual. Deus dará uma inteligência espiritual para os seus filhos. Amém. A nossa guerra, diz Paulo, não é contra carne e sangue, mas contra as potestades desse mundo tenebroso. Nós vamos enfrentar, nos últimos dramas da história desse mundo, os enganos magistrais do inimigo. Nós vamos ouvir voz de todos os lados. Todos os lados. Os marcos que nós temos doutrinários serão abalados. Muitos darão ouvidos a espíritos enganadores. Líderes, né? Muitos darão espírito a ouvidos enganadores. Então, quando nós olhamos a imposição do decreto dominical, não virá somente uma tentação para nós de fora, mas ela virá de todos os lados. E ela virá com engano. E se nós não tivermos uma dotação de sabedoria e inteligência, nós não vamos conseguir ler o disfarce do pecado. O pecado sempre vem de uma forma disfarçada. Quando nós olhamos para Apocalipse 3, Jesus fala ali da compra do colírio. O colírio ele dá discernimento espiritual. Ele tira as escamas dos olhos, para que nós possamos enxergar e ter uma inteligência espiritual. Inteligência espiritual não é uma inteligência aprendida na faculdade de teologia. Não é isso. Não é uma inteligência que nós aprendemos ao longo da vida, da nossa maneira de ser. Mas é uma dotação do poder do Espírito Santo. Discernimento do Espírito. E com esta inteligência espiritual vem discernimento para nós enxergarmos as coisas como elas devem ser enxergadas. Se isto não acontecer em nossa vida, nós seremos presas fáceis do inimigo. Estão entendendo isso? Querem guardar bem essa expressão? Se nós não tivermos essa sabedoria e esse discernimento espiritual, essa inteligência espiritual, essa maneira de discernir as coisas espiritualmente falando, nós seremos presas fáceis do inimigo. E aí nós vamos enxergar de uma maneira diferente que era para enxergar. Quando nós olhamos lá uma descrição da parábola das 10 virgens, e quando se fala das virgens nécias, e lá no livro Parábola Jesus diz o seguinte: as virgens nécias, elas não sabem como viver, confiar e ver. Uma das funções do azeite, uma das funções do Espírito Santo é iluminar o entendimento. Se o entendimento não é iluminado pelo Espírito Santo, nós enxergamos de uma maneira ofuscada, de uma maneira míope. Mas quando o Espírito Santo, ele trabalha em nossa vida, e quando ele nos capacita, nós começamos a discernir espiritualmente. Então, para ser sábio de coração e para ter inteligência espiritual, nós precisamos do Espírito Santo. Amém. Somente estes é que vão calcular o nível da vista. Não é simplesmente, irmãos, fazer uma continha, ligar isso tudo bem. Para nós entendermos um pouquinho a obra do engano. Quando nós vamos a Daniel 3, aquela estátua que está lá, ela tem base bíblica? Sim ou não? Tem. Tem base bíblica. Se nós fizermos uma estátua aqui para estudar Daniel, o sonho da Nabucodonosor, capítulo 2, tem base bíblica? Tem base bíblica. Mas o que tinha de errado naquela estátua? Aquela estátua, ela dava a entender que era a palavra de Deus, mas era uma deturpação da palavra de Deus. Onde nós encontramos a origem do sonho?
Apesar de Nabucodonosor ter sonhado, na realidade, quem deu a visão para Nabucodonosor foi Deus. E através do profeta, e o profeta de Deus, o profeta Daniel, o que tinha o dom profético, o que tinha o espírito de profecia, entre os 4 ali de Babilônia, é aquele que vai dizer, olha, o sonho é este. A revelação. Tá? Então veja bem. Então, mesmo que Deus usou o rei para ter um sonho, na realidade, o sonho veio através de Daniel, porque o rei havia escondido o sonho. Então era a palavra de Deus ali. Então aquela estátua era uma falsificação da palavra de Deus. Por quê? Porque na estátua que foi revelada na palavra de Deus, tinha lá o ouro, tinha o bronze, tinha a prata, tinha o ferro e tinha a parte de barro. E na estátua só tinha o ouro. Então, o pecado sempre ele vem disfarçado. Sempre ele vem de uma maneira mesclada. E o que mais nós vamos ver nos últimos dias é a palavra de Deus falsificada. Aliás, o próprio domingo é uma falsificação, um falso domingo, ou melhor dizendo, um falso sábado, é uma falsificação da palavra de Deus. Em parte é a palavra de Deus. Está lá o primeiro dia de semana. Adorar a Deus é a palavra de Deus. Mas a santificação do domingo é um falso sábado. E aí, veja bem, é uma falsificação da palavra de Deus. Junto isso com a obra de engano. E para nós resistirmos ao momento final, nós vamos ter que ser revestidos de um poder e capacitados com poder, com sabedoria que vem dos altos céus e discernimento espiritual. Senão, seremos presas fáceis do mundo. Então, as virgens, elas têm essas dificuldades. Elas não conseguem ver, porque elas não dão prioridade ao azeite. Elas não conhecem a operação do azeite na vida delas. Elas creem no azeite, elas pregam o azeite, elas até cantam os hinos sobre o azeite. Elas falam do Espírito Santo, elas creem no Espírito Santo, elas ensinam sobre o Espírito Santo, mas elas não conhecem a obra do Espírito Santo no coração. Quando nós vamos para aquela citação tão célebre do livro Grande Conflito, que diz lá que uma numerosa classe, ao sobrevir a tempestade, vão escolher o lado fácil, o lado popular, e a serva do Senhor vai dizer, vão ver as coisas quase do mesmo jeito que o mundo vê. Questão de visão. Questão de falta de sabedoria e falta de discernimento. A linha será muito tênue, ela fala. Então veja bem, nós precisamos de uma sabedoria e de entendimento para enfrentar a imagem da besta e junto com a imagem da besta os enganos que levarão a humanidade à sedução. Conseguiram ver isso? Para nós entendermos o Apocalipse, entender o nome da besta. Se nós não entendemos isto, irmãos, nós vamos ficar igual o mundo aí, querendo encontrar um número aí para decifrar a besta. E o diabo dando risada de nós, né? E por muito tempo eu assim ensinei na igreja, né? Que eu sabia calcular o número da besta. E sabia fazer uma conta lá em Romanos, né? Nós precisamos de sabedoria. Somente os que têm a sabedoria. E por que se fala do nome da besta? E no nome da besta está o sinal da besta e está o número da besta. Quando se fala do nome da besta, nós temos que contrastar a besta com o cordeiro. A besta, ela está fazendo uma obra de contrafação à obra do cordeiro. O cordeiro recebe do Pai o trono, o poder e a autoridade. A besta recebe do dragão, do pai da mentira, o trono, o poder e grande autoridade. Jesus sofreu de morte. A besta também sofreu de morte. Jesus se coloca como nosso sumo sacerdote. A besta se coloca como também ela tem a possibilidade de perdoar os nossos pecados. Ele ofereceu. Então, veja bem. Então, dentro disso aqui, nós temos um panorama tentando imitar a obra de Cristo. Então, nós temos que entender, primeiramente, o nome do cordeiro, para depois nós entendermos o nome da besta. Quando se fala do nome, nós temos que ter duas coisas em vista. Nós temos que ter em vista o caráter e nós temos que ter em vista a autoria. Então vejam bem, quando nós encontramos o 7º dia da semana, nós encontramos
que ali está o nome de Deus. Ali está também o caráter de Deus. Então, o sábado, ele diz para nós da santidade de Deus. Os 10 mandamentos em si dizem sobre santidade. E o sábado, de uma maneira muito especial, expressa que nós devemos ser santos para observar o dia do Senhor. E uma vez observando o dia do Senhor, se nós estivermos assim fazendo corretamente, nós estaremos guardando toda a lei de Deus. E quando se fala do nome, o caráter de Deus, né? O caráter, santidade. Este é o caráter de Deus. Deus é santo. E a autoria de Deus. Deus é o Criador do sábado e o seu caráter é santo. E quando se fala do número da besta, é o número do nome da besta. E a palavra de Deus está dizendo lá que o seu número é 666, é o número de homem. Então, se o do cordeiro é o 7, o da besta é o 666, é o número de homem. Quando nós olhamos o número 7, já falamos isso aqui, na Bíblia, significa perfeição. No Apocalipse, plenitude. A plenitude da perfeição que é em Jesus. Pleno, só Jesus. Deus é pleno, porque é Deus. O Espírito Santo é pleno, porque é Deus. Jesus é pleno, porque é Deus também. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, na pessoa de Jesus está vamos dizer, a plenitude da perfeição. E o número da besta? O número de um homem. Qual que é o número de um homem? O 6. 6 é o número incompleto. Quando nós vamos para a estátua, que Nabucodonosor constrói, aquela estátua, ela tem quantos metros de altura? 60 côvados. 60 côvados. Mais ou menos 18 metros. Geralmente um côvado tem uma média de 45 centímetros. Vou colocar reduzindo uma média de 50 centímetros, uns 30 metros. Então vamos lá, 60. E a sua largura, 6. Então veja bem, quando nós encontramos o número 6 e o número 60, o que nós conseguimos ver nesse número 60? Nesse número 60 está o número da exaltação humana. A altura da estátua, exaltação humana. Né? Então, quando o homem se exalta, ele cai. Satanás se exaltou, caiu. Nabucodonosor se exaltou, caiu. Então, o orgulho, ele leva a pessoa a se colocar. O orgulho precede a queda. Tá? Então, é a queda do homem. É o número da exaltação. É o número da possibilidade, e ao mesmo tempo o número da impossibilidade humana. Se nós formos olhar o santuário terrestre, nós vamos ver que havia 20 colunas de um lado, no pátio, 20 de outra, 10 e 10, 60. O homem não tinha acesso ao átrio se não fosse através da porta, através de Cristo. O homem se exalta, o homem é incapaz de comparecer perante Deus. Cristo, então, é a porta que nós podemos entrar e ter acesso a Deus. Amém. Então, quando nós encontramos todo esse sentido, e aí nós vamos para o Apocalipse, e aí o número da besta é um número de imperfeição, simplesmente assim. É o homem que se rebela contra Deus, o homem que se opõe contra Deus, e ele então tentará colocar o seu caráter sobre a humanidade. Colocará os estigmas da rebelião que está no seu coração, no coração de todo ser humano. Então, vamos dizer, o 666 é a corrupção do coração humano, é a imperfeição humana. Então, alguns teólogos começam a entrar no mundo do grego, no mundo do hebraico, e até do aramaico, porque o livro Daniel também leva o aramaico. Mas não é isto, irmãos, que fará com que o povo de Deus saiba calcular o número da besta. É o povo de Deus que é capacitado com o poder do Espírito Santo para entender a tentação quando ela virá com os seus disfarces. Para nos seduzir, como seduziu Adão, seduziu Eva, seduziu a terça parte dos anjos e seduzirá a maioria e a grande maioria desse mundo.
Sem o poder do Espírito Santo, nós não saberemos entender os passos do homem do pecado. Nós não vamos conseguir vencer as tentações. Então, calcular o mundo é besta não é fazer uma conta. Tire isso da sua cabeça. Tá? É ser capacitado pelo poder do Espírito Santo para enxergar o pecado no seu mínimo ou maior disfarce. Para nós entendermos que ali está falando através da tentação de Satanás. E nós vamos entender isso pelo poder do Espírito Santo. Foi assim que Jesus venceu. Então o pecado veio disfarçado, já falamos sobre isso. Um anjo se apresentou como um anjo de luz, na maior hora de necessidade da vida de Cristo, quando ele estava ali com ânsias de fome. E esse anjo se apareceu como se fosse uma resposta do céu. Então veio a tentação, ela veio com força, porque a necessidade de comer era real, mas ela veio com engano também. E Jesus conseguiu. Por quê? Porque o mesmo poder que estava sobre Cristo, estava na pessoa de Cristo, ele está à nossa disposição. Amém. Amém. O Espírito Santo capacitou Cristo a vencer. O Espírito Santo levou ao campo do teste. E o Espírito Santo fará com que o povo de Deus seja vencedor. Amém. Então nós temos que ter capacidade espiritual. Nós temos que ter discernimento espiritual. Nós temos que ter inteligência espiritual. Nós temos que ter capacitação divina para enfrentar tentações que virão de uma forma sobrenatural. Que se não for por essa sabedoria e entendimento, nós não conseguimos enxergar. Que Deus abençoe. Amém. O Espírito Santo nos ajude. Oremos. Vamos orar e terminar o sábado, ficar em pé? Já, Deus. Terminamos na hora. Bondoso Pai, nós queremos agradecer por esse sábado. Pai, pela Tua palavra, por Teus ensinamentos, por tudo de bom que o Senhor tem feito na nossa vida. Abençoe cada coração aqui, Senhor. Que sejamos esses homens e também senhoras, Senhor, que estão aqui nessa tarde, Pai, capacitados pelo Teu poder. Amém. Sábios de coração, Senhor. Capacitados pelo Teu poder. Olhos ungidos com azeite celestial. Amém. O colírio celestial fazendo efeito na nossa vida. Amém. Para nós discernirmos o pecado sobre o disfarce. Amém. E sermos vencedores como Jesus foi. Amém. Pela Tua graça, pelo Teu poder. Pai, o restante agora, dessa noite, uma nova semana. E amanhã, Senhor, mais alguns enfoques aqui. Que o Senhor nos capacite, o Senhor nos prepare para ouvir e que nós estejamos aptos também para ensinar de acordo com o que queres. Amém. Que o Senhor esteja com os familiares que estão ausentes aqui. A Tua igreja neste vasto mundo. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.